você seja bem-vindo para mais um episódio do Arivalcast. Esse programa que tem sido aí considerado o pior podcast das redes sociais, mas que traz assuntos bons e traz aqui bons entrevistadores, né? Hoje, em especial, nós estaremos trabalhando sobre um tema chamado solidão, a realidade acerca da solidão. E aqui está a Fernanda conosco. Fernanda, ela vai ser aqui vai nos ajudar aqui na discussão desse tema. Vou provocar o pastor para a gente bater um papo sobre isso. Né, pastor? Sim. E vamos começar falando, pastor, um pouquinho da diferença sobre solidão e solitude. Tá. São diferentes, né? Sim. Daqui a pouco a gente entra. Antes eu tenho que falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Atua no mercado há mais de 20 anos. Eles atendem empresas, comércios e prestadores de serviços. Então, se você está precisando de um escritório de contabilidade, de qualidade, com confiança, procure o nosso pessoal da Porte Contábil. Também Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital do YouTube. Eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, não existe, acho que no Brasil, uma empresa tão especializada em YouTube do que a Unibig Media, a sede lá em Belo Horizonte. É verdade. Também Tenda Criativa, agência de marketing e audiovisual. Essa Tenda Criativa está bombando, é uma agência cristã especializada em marketing digital. É uma turma nova aí que se juntou para poder produzir, né? Ajudar a produzir conteúdo. Se você é um empresário e quer alavancar o seu negócio no digital, ou se você é pastor e deseja aprimorar o trabalho da sua igreja nas redes sociais, então entre em contato com a Tenda, ok? Tenda Criativa. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Isso mesmo. Dê visibilidade à sua empresa e apoie o nosso trabalho. Espero que você se inscreva também nos nossos canais aí, Arival Dias Casimiro, no Instagram, e também no nosso canal do YouTube, Arival Dias Casimiro, tá certo? Onde esse podcast ele é veiculado. Exatamente. Vamos lá, Fernando. Então, tema de hoje, a realidade da solidão. Sim. Eu não sei, primeiro nós precisamos fundamentar isso biblicamente, ou você já quer passar para as estatísticas da solidão? Não, vamos só falar primeiro o que é a solidão e a solitude. A diferença entre, né, são coisas diferentes. Sim, a gente pensa nessa perspectiva. A solidão é o sentimento ou a sensação de que você está isolado do mundo, você está desconectado com o mundo. Uhum. Isso é um fato que pode acontecer mesmo você estando com muita gente, né? Então, a solidão é o sentimento de estar sozinho, achar que você não está conectado com o mundo ao seu redor, com a realidade ao seu redor. A solitude é quando você, espontaneamente, precisa daquele tempo sozinho, né, de reflexão, às vezes para ler um livro, para meditar, para caminhar, né, para assistir um filme. Então, sempre a solitude é uma coisa diferente, é uma necessidade que nós temos. Ah, sim, é muito boa, né? Mas a solidão é completamente diferente. É tão interessante que quem primeiro detectou, né, ou diagnosticou a solidão foi o próprio Deus. Uhum. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus cria o homem, depois esse homem vai colocar o nome dos animais, e depois de nomear os animais, ele percebeu que não havia, né, ali entre os animais uma fêmea, né, que lhe fosse idônea ou peculiar. E é o próprio Deus que diz, não é bom que o homem esteja só. Uhum. Então, a partir daquele momento, desse diagnóstico de Deus, você conhece o texto da Escritura, deu anestesia geral no homem, foi feita a mulher, e aí o homem é liberto, né? Ou o seu problema de solidão é resolvido justamente com a criação da mulher.
né? Aham. E é muito interessante porque o próprio Deus que identifica, né, faz o diagnóstico da solidão, ele mesmo resolve o problema do homem. Então aí você pode entender que um dos propósitos do casamento, um dos propósitos de se viver em família, é justamente para combater a solidão. E aí a gente hoje olha para como a gente tem vivido, para nossa sociedade, e vê muita gente com esse problema de solidão, né? É isso, a gente está mais conectado, tecnologias e tudo mais, mas parece que as pessoas estão, não sei, perdendo, a impressão que eu tenho, né? Que as pessoas têm perdido o interesse na relação real, nos relacionamentos, não só conjugal, mas relacionamentos também de amizade, né, dos parentes familiares. Veja bem, a solidão, ela tem, eu diria assim, ela tem algumas dimensões, né? Primeiro, ela tem a sua dimensão espiritual, existencial. Às vezes, a pessoa, ela se sente só do ponto de vista existencial, do ponto de vista de que ela não tem... É uma solidão que é consequência de ausência de sentido da vida. Uhum. Certo? A pessoa não sabe de onde veio, a pessoa não sabe de onde vai, para onde vai, a pessoa não sabe que está... É uma crise, né? Uma crise realmente de existencial. Existe a solidão, né? Que ela é também hoje, ela é buscada, ela é procurada, que é um problema que é fruto do individualismo da nossa sociedade, que é consequência, por exemplo, dos relacionamentos descartáveis. As pessoas, elas não querem assumir compromisso, então elas se isolam, né? E é uma coisa, eu diria assim, intencional, é uma solidão intencional mesmo, de ausência de contato. Tem outro tipo de solidão que nós vivemos hoje, que é a solidão por conta da idade. E não sei se você sabe, mas recentemente eu vi que na cidade de São Paulo nós temos mais de 150 mil idosos morando sozinhos na cidade de São Paulo. Nossa. Então você imagina uma cidade de 11 milhões de habitantes, né? E se você colocar a região metropolitana 22 milhões, fala-se em 150 mil idosos morando sozinhos. Aí é uma solidão, eu diria, como uma determinação da idade, né? Como uma consequência da idade. E existe também, né? Aquela solidão que ela é decorrente de uma tragédia. A pessoa ficou viúva, né? A pessoa perdeu um ente querido, né? E a pessoa, então, ela se desconecta. Aquela tragédia traz, né, para essa pessoa essa sensação de estar sozinha no mundo, de estar desconectada do mundo. E, pastor, você acha que também tem a questão de relacionamentos superficiais? Que, assim, hoje parece que é mais fácil... A gente tá, às vezes, num grupo de amigos, numa roda de amigos, num jantar de família. Parece que as pessoas, às vezes, dão mais prioridade em estar no celular, conversando com outra pessoa, Sim. do que para a pessoa que está ali do seu lado, perto de você. O senhor acha que também é uma falta de valorização dos relacionamentos? Sim, porque o relacionamento, o contato virtual, ele não substitui o contato social. Não, nossa, a gente viveu a pandemia aí e viveu na pele, né? E aí o que acontece? A questão é que, por exemplo, há muitas pessoas que estão hoje viciadas nas redes sociais, as pessoas que encontraram também nas redes sociais uma fuga, né? É verdade. E a pessoa, então, se entrega àquilo porque não quer viver a realidade da vida, etc. E eu diria que isso também faz parte de um perfil da sociedade hoje, que é o individualismo, né? A pessoa, ela não quer, de fato, o relacionamento. Ela vive naquele casulo ali, naquele ambiente dele, e ele não quer abrir mão daquilo, né? Ele não quer, de uma certa forma, renunciar essa questão do seu isolacionismo. Então,
As redes sociais, ainda que você esteja em contato com o mundo todo, né? Não significa que você está tendo um relacionamento. Então, você pega lá que você tem 5 mil amigos, né? Uhum. E você depois vai descobrir que você não tem amigo nenhum. E é muito interessante também que a rede social ela cria um relacionamento que é ilusório, né? Por exemplo, é muito comum a gente aqui, como a gente está pregando todo domingo, né? E as pessoas assistem os cultos, participam, acompanham a vida da igreja. Aí a pessoa chega um dia aqui pela primeira vez, aí, né, a gente vai ter um contato. Ela diz, não, mas você já é íntimo, você já está lá em casa, você já participa das reuniões familiares, todo domingo o senhor está lá em casa. Eu falei, mas não estou, entendeu? Então é um negócio meio desequilibrado, né? A gente está lá, mas não está. E a pessoa, ela começa, a partir da questão digital, né, da questão online, achar que, de fato, existe uma relação, né? Existe uma amizade. Eu nunca conversei com aquela pessoa, ela nunca conversou comigo, né? Mas é uma consequência das redes sociais, né? É algo bem curioso, né? Essa perspectiva. E também tem a inversa, né, pastor? Eu acho que pessoas famosas, pessoas que têm a vida mais exposta, né? Como o caso do senhor, como também outros pastores, passam por isso também. E também tem a questão de... Como posso colocar aqui para ficar fácil de compreender? Quando se é uma pessoa que está na mídia, eu acredito que seja mais complicado a questão dos relacionamentos com quem as pessoas, né? Por exemplo, o senhor se envolve. Porque eu acho que não... Por uma questão de privacidade e diversas outras coisas, para ter esse contato, né? A gente precisa de relacionamentos para se abrir, amizades, para contar o que está acontecendo, para falar das angústias, das tristezas. E quando você é uma pessoa, né? É um pastor que está ali, uma figura pública, o senhor não pode fazer isso com qualquer pessoa, né? Como que funciona isso? O senhor já se sentiu sozinho nesse sentido? Veja bem, primeiro, as pessoas quando... elas fazem um acesso para mim, como pastor, ela não assiste lá pregando, ela coloca lá numa mensagem um problema que ela tem de casamento, ou que ela tem não sei o quê, e ela quer que eu dê uma resposta e resolva o problema numa frase, né? Então, isso cria uma expectativa que ela não existe, não tem como ser atendida. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Você sabe que tem a empresa aqui que cuida do meu Instagram. Uhum. Eu não consigo responder as mensagens que vêm. E há muitas coisas que são solicitadas pelas redes sociais que a gente só poderia resolver através de um contato pessoal, através de uma identificação, né, de conhecer o problema a fundo para dar uma resposta. Mas as pessoas hoje elas querem, por exemplo, que numa mensagem de Instagram você responda e tire todas as suas dúvidas teológicas, emocionais, financeiras, econômicas. E dê a solução para cuidar dela, né? É muito complicado isso, né? Um guru, né? Isso aí, você sabe, isso aí é uma coisa que não tem como você resolver. Agora, eu vejo o seguinte, a solidão é uma coisa que o próprio Deus diz não é bom. Se Deus, que disse antes que tudo que ele criou era bom e muito bom, quando ele diz aqui, né, que a solidão não é bom que o homem esteja só, de fato, a solidão ela é uma coisa muito difícil de se viver, né, de se enfrentar. Tem aquela música famosa, né? Você estava cantando agora? Aquela música lá A solidão é fera, a solidão devora, né? A solidão, de fato, é uma sensação, um sentimento terrível de estar só, de estar desconectado. É por isso que, por exemplo, a solidão ela se apresenta como uma das consequências de alguns transtornos mentais. Uhum. Então, por exemplo, quando a pessoa está com depressão, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Aliás, o contato social para um depressivo, né,
É difícil. Ele não quer ambientes com pessoas, ele se isola. Então, você vê que a solidão já é uma consequência de uma doença. Sim. Então, ela não é natural. A solidão não é uma coisa boa que a gente queira, que a gente deseja. Então, quando uma pessoa está sofrendo ou está passando por um sentimento, aí eu diria, uma síndrome, eu sei o nome, porque não tem as causas, né, todas bem definidas, é uma coisa muito ruim, né, uma coisa muito desesperadora. Você observa que questão de suicídio, né, a questão muitas vezes do uso de drogas, de você fugir para as drogas lícitas ou ilícitas, tem a ver também com solidão, né? Vícios também, né? Os vícios, todos eles estão ligados à questão da solidão. Mas eu creio que uma das que ainda pesa muito hoje, eu acho que é a solidão realmente da viuvez, né? A solidão de um rompimento. Eu não tenho isso, mas recentemente eu conversando com minha mãe, né, ela ficou viúva, meu pai, tem 4 anos que meu pai faleceu, e a grande dor que ela sente, né, assim, é a solidão, né, porque a ausência de uma pessoa que você conviveu durante tantos anos, que você amou, que você construiu uma família, construiu um patrimônio, de repente aquela pessoa desaparece, né? E ela desaparece, mas a história não desaparece dela, né? A presença dela, o sentimento da presença dela, porque nós somos, a nossa personalidade é formada justamente desses relacionamentos interpessoais, das influências que as pessoas exerceram sobre nós e que nós exercemos também sobre outras pessoas. Então, nós somos a soma dos nossos relacionamentos. Então, é muito triste, né, você enfrentar uma situação assim, de perda, né, de um casamento duradouro, de um casamento que era feliz, e a pessoa fica naquela situação. E não tem idade, né? Não Não importa tem, se a não pessoa tem. é mais velha, se é mais nova. Não. E Esse é sempre um processo bem também dolorido. você sabe, a solidão do divórcio, né? As pessoas que... Porque a solidão do divórcio o divórcio ele é a frustração e a decepção de um sonho, né, que não se realizou. Você queria construir uma felicidade e aquilo desmoronou, né? E sempre as marcas ficam. E as pessoas, então, elas vivem sozinhas, vivem a dor da solidão, da frustração, e dependendo do motivo também, isso deixa marcas muito indeléveis na pessoa que sofreu, né, a questão do divórcio. Mas é uma coisa assim inimaginável, indescritível, né? Aí eu entendo um pouquinho lá do texto bíblico, né, quando aquele relacionamento que Jesus tinha com Lázaro, com Marta e Maria. E Lázaro adoece e Jesus ficou de vir, atrasou, e quando ele chega lá, Lázaro tinha morrido. E a primeira colocação que Maria fez para Jesus foi: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ali, naquele contexto todo, que Jesus amava, e o texto registra lá, Jesus chora, né? Jesus chora. E quando Jesus chora ali, é um versículo muito simples da Bíblia, Jesus chorou, né? Mas ali Jesus mostra o seu sentimento de humanidade perfeita e de Deus encarnado, o quanto a morte, o quanto o luto, o quanto a separação, ela dói. Ela traz essa dor profunda, né? E ele ali, ao chorar, ele mostra, né, que não existe dor pior para o ser humano do que a dor do luto, do rompimento, da separação, né? Eu acho que... E mesmo a gente tendo o consolo de saber que nós vamos nos ver um dia, que nós vamos nos reencontrar, mas o fato em si, né, o ato da separação, da morte em si, isso realmente deixa
é uma coisa inaceitável. A gente nunca aceita, a gente sempre está relembrando, remoendo. E você teve a experiência agora, acompanhou o João, seu esposo, né? A questão da perda do pai, a referência que o pai é para ele. Sim. E esse ano de luta contra a doença. Então, isso foi uma coisa... E a gente fica assim, meio desamparado, né? Ao léu, etc, etc. A gente tem, e junto com isso, não é só a solidão, né? Assim, a gente tem a solidão, mas aí vem uma sequência de outros sentimentos, de aprender a lidar com aquilo, de ter essa nova vida que não é a que a gente queria nunca, né? E realmente é um período muito, muito difícil que... Os psicólogos dizem, viver o luto, né? Curtir o luto, né? Curtir o luto. Não gosto muito dessa expressão, não, mas eu entendo. Curtir não é... Beleza. Mas você acredita que hoje existe um tipo de solidão que está sendo levantado, principalmente, que é você se casar e viver a solidão dentro do casamento? Eu estava lendo sobre isso e realmente já ouvi pessoas que se sentem sozinhas, né, mulher ou homem, dentro da própria casa, ali com a família. É que não há eu diria assim, não há um investimento, né, na questão da relação conjugal de estar presente com o outro, né? Presente de verdade. Olho no olho. Compartilhando dos problemas do outro, dos sentimentos do outro, etc. E aí que eu vejo que o celular e a internet, as redes sociais vieram para criar mais problemas numa situação dessa. Porque, às vezes, o sujeito ele chega em casa à noite, antigamente era o televisor, né, os programas. Hoje, às vezes, o cara vai para a academia, a mulher vai para a academia, outro vai para onde, vai para outro, e não tem vida conjugal. E hoje, muitas vezes, a pessoa chega em casa, né? Dá mais atenção para ficar vendo vídeo na internet do que para a família. Não, e às vezes recebendo mensagens, né? Respondendo mensagens, vendo sites, a mulher muitas vezes comprando coisa, vendo coisa. Então, isso aqui veio provocar, né, aquilo que eu chamo de solidão no casamento. Hoje, a gente tem detectado aí no Ministério de Aconselhamento, de Cuidado Pastoral, que é crescente, porque as pessoas vão dormir usando o celular e acordam e a primeira coisa que eles vão acessar é o celular. Então, isso está gerando aquilo que se chama solidão no casamento, né? Você viver casado, mas como se não estivesse casado, como se aquela pessoa não existisse ali. E isso aí tem trazido muitos problemas do ponto de vista de aumentado a quantidade de divórcio e também de casamento infeliz. O sujeito está casado, mas está infeliz, né? E isso é uma porta aberta para adultério, para pornografia, para um monte de coisa, né? São pequenos hábitos que você junta todos eles e gera grandes problemas, grandes consequências para um relacionamento, né, pastor? Sim, e o que vocês recomendam assim no aconselhamento para que os casais façam? Tenha um dia por semana, que a gente sabe que a rotina é corrida mesmo, mas precisa, né, desse investimento no relacionamento. Isso aí é de casal para casal, né? Eu acho que tem casal que eles já têm uma liga que eles não tenham, por exemplo, uma agenda como um dia, não sei o quê, mas eles já vivem interagindo, né? Ou conseguem fazer as coisas juntos. Isso aí. Eu acho que agora tem que ser caso a caso, né? Mas eu acho que a autodisciplina, né, no sentido de usar as redes sociais hoje, é uma coisa importante para esse investimento no relacionamento conjugal. E dependendo também da idade do casal. Sim. Né? Por exemplo, você trabalha o dia todo com o João. Né? Ele é seu chefe, né? À noite eu não quero ver ele, nem pintado. Brincadeira. Aí você sai daqui, vão no carro juntos, né? Vai junto, volta juntos, etc. Junto. Então, aí vocês podem ter algum tipo de problema
que não seria excesso de presença, né? Aí que é importante a solitude, pessoal. Nesses momentos, a solitude no relacionamento, aquele tempo só seu, é precioso. Não, mas isso aí também pode acontecer o inverso mesmo, que eu já vi muita gente falando, né? Porque as pessoas perguntam como que vocês lidam, né? No relacionamento e no trabalho e tal, mas é tudo questão de ajuste, prioridades, regras, né? Então, às vezes a gente fala, agora a gente não vai mais falar de trabalho. É difícil, porque a gente se empolga às vezes, eu tenho uma ideia no fim de semana quando a cabeça tá mais livre, mas a gente tenta, né? Ir fazendo esses combinados, né? Controlar. Eu creio que tem que ficar vigiando, né? Antenado, né? Para que a coisa não prejudique o relacionamento. E o inverso também, né? Dentro do trabalho é trabalho, né? Então, ter essa separação também. Sim. Não agarrar a mulher no corredor, né? Tá repreendendo. Vamos trabalhar. Mas diga aí, vamos embora. Vocês estão gostando aí do bate-papo? Tá muito chato. Nós estamos falando desse assunto, solidão. Você que está aí assistindo, se inscreva, divulgue. E eu creio que faça sugestões para temas também que você acha que valeria a pena a gente fazer um podcast. Você pode sugerir nome de pessoas também para a gente poder trazer aqui. Eu estou colocando esse assunto aqui porque esse assunto da solidão ele foi muito colocado no Instagram, nas redes sociais. Então a gente está batendo um papo aqui à luz da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho, pastor, da solução agora para a solidão. Como que a gente trata? A gente tem diversos tipos de solidão, de situações. A gente tem os solteiros também, que a gente não falou, mas pessoas solteiras mais velhas também, que eu acho que também passam por esse tipo de solidão, de não ter encontrado alguém ainda, ou achar que não vai encontrar ninguém mais por conta da idade. Acho que a pior coisa para uma pessoa é você voltar para casa e saber que não tem ninguém lá, né? Alguns gostam. Eu não gosto, né? Particularmente porque eu sempre gostei de estar juntos, etc. Eu tenho um lema, né? É melhor mal acompanhado do que sozinho. Depende dessa companhia aí, mal né? acompanhado do que sozinho, né? Porque às vezes você está com o pé do cachorro, tá rindo aqui. etc. Então, vamos para frente. Agora, eu creio que eu me casei com 22 anos de idade, né? Novinho. Então, eu acho que esse pessoal solteiro, eles teriam que colocar a agenda do casamento como uma prioridade. Certo? Se você observar bem aqui, Deus, ele tenta resolver, ou resolve a solidão do homem, justamente criando o casamento, criando a família. E hoje, o casamento está lá no fim da lista do pessoal. E esse percurso que você fica, né, investindo em outras coisas e não consegue, que casamento não é prioridade, isso pode, e tem mostrado que às vezes quando chega lá na frente, a pessoa pegou tantos hábitos, tantas dificuldades, que ele não consegue desenvolver um relacionamento a dois. Entendeu? Sim. Então, eu creio, né, que os jovens, principalmente os adolescentes da igreja, os jovens, eles precisam entender que casamento é uma das prioridades da vida, né? E tem a profissão? Tem ganhar dinheiro? Tem, né? Tem viajar? Tem, mas do ponto de vista bíblico, né, principalmente no contexto bíblico que a relação sexual ela é, de uma certa forma, proibida quando a pessoa é solteira e é ordenada quando a pessoa é casada, então a melhor maneira de você ter uma sexualidade saudável, né, e você ter a sua própria esposa, o seu próprio parceiro, então isso é importante, isso é bíblico. Então, aqui eu não quero discutir essa questão de custo, não quero discutir essa questão aí material do custo do relacionamento, não quero levantar aqui as relações que não deram certo, aquelas que deram. Eu entendo que há uma inversão de valores hoje na cabeça dessa geração aí.
na minha geração, tem divórcio? Teve um monte de coisa. Tem casamento com luta? Tem casamento com luta. Aliás, não existe casamento perfeito. Mas a mentalidade era diferente da mentalidade hoje. Você estudava, terminava o seu curso na faculdade, tinha sua profissão definida, você casava sem ter nada, certo? Os dois, Durango Kid, né? E os dois iam, então, construir profissionalmente um relacionamento, uma família. Então, quando a pessoa chega lá aos 40 anos, ele já está com uma família realmente estável, está também profissionalmente definido, às vezes já com um bom patrimônio, ou começando a acumular um patrimônio. Então, para mim, esse sempre foi um padrão bíblico, normal. Agora, como nós vivemos hoje uma secularização dos valores cristãos muito grande, aí entra o individualismo, né? Entra essa questão do materialismo, do consumismo, né? E aí também essa questão muito triste que é você relativizar os valores, né? Sim. Porque os valores de Deus são absolutos, você não pode relativizar. Então, como a verdade deixou de ser objetiva e passou uma coisa a ser muito subjetiva, né, Fernanda? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você não é dono da verdade, não. A verdade, ela é objetiva. Então, e o cristão, ao temer a Deus, ele tem que reger a sua vida através dos padrões bíblicos, né, dos padrões da palavra de Deus, que são absolutos, que são eternos, e que foram dados por Deus para a nossa felicidade, né? Deus, ele não está contra a gente ser feliz. Esse é o argumento de Satanás, né? Parece-me que viver os padrões da palavra de Deus, viver é uma coisa, é como se fosse um castigo, um karma, e não é, né? A Bíblia fala completamente o contrário disso. Sim, é um privilégio, né, pastor? Aí eu também vejo que, assim, o diabo quer destruir as famílias, né? Sim. Então, eu acho que aí que tá essa ação também, de nem deixar a família ser formada, de intervir antes, sabe? Sim. E também vejo, pastor, uma coisa curiosa, assim, conversando com pessoas que ainda não casaram, não tem alguém. Parece que as pessoas estão cada vez mais exigentes, querendo encontrar alguém perfeito, sendo que ela sabe que ela mesma não é perfeita. Então, projetar, às vezes, sei lá, ficar assistindo muito dorama, não sei, né? Porque essas novelas coreanas, gente, é tudo perfeito. É um romance, coisa mais linda do mundo. E a vida real não é assim, né? Cheia de problemas. Você sabe que a sociedade coreana é a sociedade mais perfeccionista que existe hoje no mundo. Eles buscam tanta perfeição que eles são todos estressados, né? Assim, são bem... Mas melhor assistir dorama do que outras coisas, tá, gente? Tá. Mas eu creio o seguinte, primeira coisa que a gente precisa resolver do ponto de vista da solidão é você ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, a pior, ou a causa de todas as outras solidões, aí, os tipos de solidão, é você estar desconectado com Deus. Então, quando você está conectado com Deus, no sentido de você ter uma comunhão com Deus, você nunca vai estar só. Certo? E nós, como pessoas humanas, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando o assunto é pessoalidade, né, se você observar bem, qualquer tipo de pessoalidade tem como base o ser de Deus. É tanto que Deus, ele se relaciona entre três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se existe alguém que conhece o que é comunhão, o que é relacionamento, é a Trindade. Então, Deus, ao nos fazer a sua imagem e a sua semelhança, ele nos fez com essa capacidade relacional, né? E é uma relação por amor, não é uma relação por instinto, por necessidade, é uma relação por amor. Então, eu creio que a cura para a solidão começa com você tendo um encontro pessoal com Deus e tendo um relacionamento pessoal com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você compreender o plano da salvação.
certo? Segundo, quando você tem essa experiência de conversão, você ganha uma família, que é a igreja. Então, é interessante isso, porque você vai, na linguagem que Paulo usa lá, é como se nós fôssemos batizados, inseridos num corpo. Então, nós ganhamos aquilo que a Bíblia chama de comunhão com os santos. Não é só comunhão com o santo Deus, mas com os santos, com todos os cristãos. Então, uma das curas que eu vejo para a questão da solidão é justamente, como consequência da nossa salvação, a igreja. Porque na igreja você tem as pessoas, na igreja você tem os ministérios, né? Na igreja você tem as reuniões congregacionais, onde você pode celebrar junto, adorar junto. Então, cria-se, do ponto de vista relacional, do ponto de vista social, algo muito forte contra a solidão, que é justamente a igreja, né? A igreja. Eu me lembro muito daquele Salmo 42 e 43, quando o salmista ele está impedido de estar congregando na igreja, e ele entra num processo, né? Ele chama lá: por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, né? Ainda o louvarei. Ele estava isolado. Então, é como se ele tivesse impedido de viver o aspecto congregacional, né? O relacional, familiar. Então, Fernando, é muito bom a gente saber que a gente tem uma família. Sim. Que a gente pode contar com essa família, né? Que a gente também tem os mesmos valores, Sim, princípios, né? Estamos na mesma batalha. E é uma relação interessante, porque a viagem que eu fiz mais longe foi a Coreia. Então, eu saio daqui, chego lá na Coreia, mas quando eu chego na igreja lá, mesmo com língua diferente, com cultura diferente, é como se a gente estivéssemos ligados espiritualmente já, e era uma relação assim mística, sobrenatural. A gente não se sente só, a gente não se sente desconectado, né? Então, eu vejo que a cura da solidão está, primeiro, nessa questão do relacionamento com Deus. Segundo, na consciência que devemos ter, do ponto de vista bíblico, de que nós fazemos parte de uma família, né? Se você observar aqui na Igreja de Pinheiros, a gente tem, para todas as faixas etárias, ministérios, né? Sim. Agora teve o Congresso dos Solteiros, né? Eles se sentem valorizados ali, eles são pastoreados ali. Então, eu acho que a igreja, por isso que a Bíblia fala, né, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, porque nós precisamos dessa vida social dessa igreja, dessa vida comunitária da igreja. E também na Bíblia tem diversos mandamentos mútuos, né? Consolar uns aos outros, alegrar com os que se alegram, chore com os que choram. Nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros, né? E é muito interessante isso. Eu acho que a igreja, ela, com todos os defeitos que ela tem, com todos os pecados, ela é necessária, porque se não fosse, Deus não a teria criado, né? Sim. Agora, se você tem um tipo de solidão, aí que você detecta que você tem uma causa, se você não sabe, eu acho que aí, através de um aconselhamento bíblico, através de uma conversa com um psicólogo cristão de confiança, né, você pode procurar fazer um diagnóstico disso e se tratar, né? E eu acho que se eu vejo, se eu me sinto assim, se eu tenho, mesmo sendo cristão, estou me sentindo, tem que procurar ajuda, né? Eu acho que a gente tem que buscar ajuda e buscar uma solução para uma coisa que é muito dolorosa, que é a questão da solidão. Eu vejo também uma coisa assim que que poderia ajudar, né, nessa questão da cura para a solidão, a gente tirar da nossa vida aquilo que
nos isola, né? Nos torna muito individualistas, né? Então, como o uso das redes sociais, né? Fazer dar uma operação pente fino, e identificar no nosso comportamento, na nossa rotina diária, aquilo que está gerando essa solidão, esse isolamento, né? Porque quando você não busca relacionamentos, também você não vai ser buscado, né? E é a lei da semeadura. Se você não semeia, se você não busca, se você não trabalha isso na sua vida, consequentemente você vai sofrer as consequências, né? Se você é solteiro, né, ore a Deus para que Deus providencie uma pessoa para você, né? E apareça no mercado também, não é só pedir para Deus dar uma pessoa para você, é você também estar presente, buscar relacionamento com os grupos da igreja, buscar relacionamento com pessoas. Eu, particularmente, acho muito perigoso esses sites de relacionamento. Isso aí, para mim, é um negócio meio maluco. A pessoa conhece outra pela internet, daqui a pouco vai e casa, né? Eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de prudência, né? Nós temos muita coisa boa nas redes sociais, mas tem muita coisa ruim, principalmente nessa área aí de tentar resolver problemas usando o caminho, a metodologia errada. Então, eu acho que buscar relacionamentos é uma coisa muito importante. Agora, relacionamentos presenciais, relacionamentos do círculo que você conhece, né, onde você se relaciona, não uma coisa... eu vou conversar com um cara lá nos Estados Unidos agora, estou conhecendo... Eu acho extremamente perigoso para a pessoa ter uma frustração ou entrar numa situação... Uma cilada. É mais difícil. Fácil dar errado do que funcionar, né? Assim, é claro que tem casos que a gente vê de sucesso, né? Deu certo, mas é bem perigoso mesmo. Fora a segurança, né? Principalmente para as mulheres, é bem complicado. E também, quando eu vejo essa questão do luto, né? A questão aí do divórcio, etc., os traumas, né, que a pessoa tem por perdas e por circunstâncias externas da vida, eu acho que a pessoa também tem que buscar ajuda, né? Eu acho que curtir o luto é uma coisa, tudo bem, mas quando esse curtir ele se torna uma coisa muito extensa, muito, né? Eu acho que não é uma coisa boa, né? A vontade de se isolar realmente, mas é a pior coisa a se fazer, né? Assim, precisa de apoio, precisa de estar com as pessoas, porque eu acho que quanto mais você se isola, em alguns casos, a situação vai piorando. Vai entrando num buraco cada vez mais fundo, né? Quando a gente pensa em problemas, transtornos e tudo mais. Então, buscar ajuda realmente é um ponto aí bem importante. E a gente tem que entender que Deus, tem lá no Salmo 68:6, né? Deus faz que o solteiro more em família, tira os cativos para a prosperidade, mas os rebeldes habitam em terra seca. Lá no Salmo 111 diz que ele faz com que a mulher estéril habite em família. Então, há casos de solidão, né, que a gente tem que buscar a solução em Deus mesmo. Né, através da oração, através do compromisso com a palavra de Deus. Entender que há certas situações que só Deus pode resolver, né? Só Deus pode nos curar, nos libertar daquilo, né? O Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A sensação que Davi coloca aqui é que mesmo a gente passando, mesmo por situações complicadas, por vales, né, a presença de Deus faz com que a gente nunca se sinta sozinho, desamparado, achando que Deus está conosco em todos os momentos. Então, o crente, eu estou falando aqui em tese, né, teologicamente falando, ele nunca vai estar sozinho, né? Ele pode até se sentir, mas ele não está.
Sim. Porque Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, vamos enfrentar o problema. É uma realidade? É. A solidão é uma realidade? É uma realidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que enfrentar e buscar a solução para isso. E Deus, Ele é o mais interessado em nos curar da nossa solidão, né? Foi Ele que disse que não é bom que o homem esteja só, foi Ele que criou a mulher para resolver o problema da solidão do homem, e eu creio que Deus, através das promessas bíblicas, Ele está sempre interessado em resolver a solidão dos seus filhos. Amém. E de se relacionar conosco também, né? Sim. A gente buscar esse auxílio aí em Deus, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Sim. Pastor, eu tenho uma sugestão de livro, que é esse daqui, ó. A Vida que Buscamos, do Andy Crouch, que é como recuperar relacionamentos em um mundo tecnológico. Ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre a restauração, como priorizar, valorizar os relacionamentos nessa era que a gente vive maluca, em que um celular é mais importante do que a pessoa que está do seu lado. Então, ele fala bastante sobre isso. Esse livro está com desconto no nosso site. E também, pastor, quero avisar o pessoal de casa que em breve nós teremos a nova versão do Transtornos Mentais e Espiritualidade, que a gente está trabalhando em cima dele, né? Sim. Que aí vai falar uma parte mais, né? Vai trazer a questão espiritual e médica sobre os transtornos, que aí é uma solidão de uma outra forma, né? Sim, A solidão como consequência de doenças, mas também é uma indicação para o pessoal. Esse livro já foi super bem vendido. Agora a gente vai entrar em uma nova edição, na parceria, né? Sim. Então, é isso. Deixe nos comentários sugestões para a gente trabalhar aqui no podcast com o pastor. O que você quer que o pastor fale aqui, aborde, um tema aí no seu coração ou que você tem dúvida. Deixe na sugestão aqui pra gente. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu, deixa aí, deixa o curtir também. Isso ajuda muito a que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o canal do pastor chegue para mais pessoas e abençoe ainda mais vidas. Valeu. Muito obrigado, Fernanda. E até o próximo episódio do Arivalcast. Um grande abraço.